As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João 10, do 27 ao 30. Na mensagem O Batismo do Espírito Santo, o irmão Branham fala assim: quando foi que o seu nome foi colocado no livro da vida? Como eu disse a noite passada, o homem que escreveu o hino, há um nome escrito lá na glória, é o meu, é o meu. Significativamente ele estava certo, mas de modo escriturístico estava errado. Em Apocalipse 13, no versículo 8, está escrito: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Seu nome não foi escrito na noite em que você veio a Cristo. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E a todos aqueles que vierem a mim, lhes darei a vida eterna. Vida eterna é a vida do próprio Deus. E Jesus continua dizendo: e eu os ressuscitarei no último dia. Nenhum deles se perde. Não perco de modo algum, pois ninguém os arrebatará da mão de meu Pai, que mas deu. Em São João, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em São João 5, 24, Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Zoe, a própria vida de Deus. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a razão pela qual esta igreja crê na perseverança dos santos, e não no padrão batista ou presbiteriano, mas no padrão da Bíblia. Você diz: bem, irmão Branham, agora eu penso que uma vez na graça, sempre na graça. Isso traz muita desgraça. A pessoa pensa porque veio para a graça, pode continuar fazendo tudo o que quer porque a graça o salva. Paulo disse: nós que viemos, que fomos salvos, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Mas quando um homem ou uma mulher nasce de novo do Espírito de Deus, as velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo. E é nascido e abençoado pelo Deus eterno. Nós vemos isso em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. E as pessoas continuam olhando para o seu coração. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, está escrito: enganoso é o coração do homem. Você quer me dizer que aquele Deus, um Deus infinito, desceria aqui e te daria vida eterna, sabendo que ele iria te perder, te salvar aqui, sabendo que iria te perder ali? Para que ele te salvou? Ora, estaria trabalhando contra si mesmo. Se ele te salvou uma vez, estás salvo por toda a eternidade. Não há demônios no inferno que poderia te perturbar. Agora, o Deus infinito, o qual pôde dizer o final desde o princípio, e então te salvar aqui esta semana, hoje, sabendo que no próximo ano você vai se desviar e ele vai te perder? Bem, para que ele estaria fazendo uma obra como essa? Isso seria tolice. Eu não faria isso. Se eu fizesse de você meu amigo hoje,
sabendo que iria ser meu inimigo amanhã? Bem, eu não faria isso. Isso apenas eu te deixaria em paz. Entende? Deus te faz um servo dele hoje, porque ele sabe e sabia que mesmo antes que você viesse à terra, quando ele estava fazendo o cálcio que entrou no seu corpo, quando ele criou a luz cósmica que está em você, quando criou o petróleo e todas as demais coisas que formam você, quando Deus criou isso na terra, ele sabia a respeito de cada fibra que está em você e o que você faria. Aí você diz, bem, é melhor que eu caminhe cuidadosamente hoje. Posso me desviar e posso me perder amanhã. Para começar, você nunca foi salvo. Você pode estar trabalhando sobre alguma emoção. Você pode apenas pensar que é salvo. Você pode sentir como se você fosse salvo. Você pode crer que é salvo. Você pode se unir à igreja. Você pode ser um bom batista, um bom metodista, um bom pentecostal. Não tem nada a ver com isso. Se alguma vez você foi salvo mesmo antes do mundo começar, quando Deus enviou Jesus em sua mente para salvar aquele que ele viu que era salvável. Agora, ele não está querendo que nenhum se perca. Ele não está querendo, mas ele é Deus. Ele sabia quem seria salvo e quem não seria. As Escrituras assim dizem. Então, aí está.